Meus queridos irmãos, amados amigos, que a graça e a paz de Deus e também do seu Filho amado Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje nós vamos estar tratando da lição de número 2 da revista da CPAD, do quarto trimestre, que traz a justiça divina. Nessa lição que nós vamos comentar, esse resumo está relacionado ao tema Vem o Fim. Texto áureo, Ezequiel 7:2, faz parte da leitura bíblica, da nossa leitura em classe. Você poderá acompanhar aí Ezequiel capítulo 7, versículo 1 ao versículo de número 10, onde o versículo 2 é o texto áureo, diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então, na primeira aula que nós colocamos o resumo, que está aqui neste canal, você pode clicar no link aqui embaixo, que você assistirá a introdução a este quarto trimestre que nós estamos estudando. Comentamos um pouco sobre o livro, sobre a vida do profeta, e hoje nós vamos estar estudando o capítulo de número 7, onde vai se cumprir uma profecia relacionada com a destruição de Jerusalém, e também é o prenúncio de algo que vai acontecer em um futuro distante, que o profeta está profetizando. É bom entender que a profecia, ela pode ser para um momento atual, ela pode ser para um momento distante. Então nós temos essas duas questões. Então nós vamos ver que ele profetiza sobre algo imediato que viria sobre o seu povo, mas também sobre algo distante que haveria de vir em toda a terra. Então nós vamos ver que ele começa o texto dizendo, olha: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo. Então nós entendemos na introdução, nós temos ali a visão que ele tem a chamada de Deus. Deus ali estabelece alguns parâmetros para Ezequiel relacionado a ser um sentinela, a ser um arauto do Senhor naquele tempo. Então nós vamos ver que novamente a revelação de Deus veio a Ezequiel. Então Deus se revelava aos seus profetas, falava com eles pessoalmente, outras vezes através de sonhos e outras vezes através de visões. Então o profeta, ele está recebendo a revelação da palavra de Deus. E a revelação é essa, que o fim, ele é chegado. Olha só: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor, acerca da terra de Israel. Então é acerca da terra de Israel que ele começa dizendo que o fim, ele vem. Aí tem uma interrupção, aí dá uma continuidade. O versículo 2: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Então Deus é um Deus misericordioso, um Deus cheio de compaixão, um Deus paciente, um Deus benigno. E ele demonstra o quê? Tudo isso para com o povo hebreu, da qual nós estamos estudando, para com a nação israelita. É bom que Existem algumas passagens na Bíblia que traz
Israel, Jacó, Judá. Temos que entender que o nome de Jacó, Deus muda para Israel. Então o povo hebreu, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó é chamado de hebreus, mas em determinado momento começa a ser chamado o quê? Povo de Israel, porque são as 12 tribos, 12 filhos de Jacó, de Israel, que irão formar a nação. Porém, a nação ela vai ser dividida no tempo de Roboão, que é o filho de Salomão, que assume o trono. Então, ele não ouve os conselhos dos homens sábios, dos anciãos, ele toma um rumo totalmente adverso. Nós vamos ver que o reino é dividido em dois. Fica o reino do sul, conhecido como o reino de Judá, o reino do norte, conhecido como Israel. O reino do norte, Israel, é destruído no ano 722. Então, nesse tempo, nesse contexto que Ezequiel está vivendo, nós vamos ver que apenas a nação de Judá ainda existe como uma nação instituída, organizada, porque o reino do norte, Israel, foi levado cativeiro. Então, alguns textos que começam a ser tratados nesse tempo, algumas vezes traz o quê? A terra de Israel, porque está relacionado a tudo aquilo que Deus deu para o seu povo. Então, nós precisamos compreender o que é esse contexto. Então, voltando para a palavra profética, nós vamos ver que é Deus que está dizendo que o fim é chegado. Então, Deus ele é fiel na sua palavra, ele é fiel naquilo que ele determina, porque ele é soberano, pode todas as coisas. Então o profeta está dizendo que para a terra de Israel, agora o julgamento, o juízo de Deus, ele é vindo. Porque Deus levantou os seus profetas, advertiu, exortou, chamou ao arrependimento, mas mesmo assim nós vamos ver que houve o quê? Uma resistência. O povo não abriu o coração para Deus. O povo não se arrependeu. E por falta desse arrependimento, nós vamos ver que a ira divina sobre o povo de Israel, no seu território, ele vai chegar. Ele é vindo. Então, a nação ia colher os frutos daquilo que eles plantaram. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ver a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele tem que colher. Então, a nação, ela estava afundada num lamaçal de pecado, que era uma afronta a Deus, e Deus sempre chamando o povo a arrependimento. Mas infelizmente isso não ocorreu, o arrependimento. E agora Deus levanta o profeta dizendo que o fim está chegando. Né? Nós vamos ver que no capítulo 4, 5, capítulo 6, Deus advertindo o povo, né? Usando o profeta através de metáfora, mas nós vamos ver que o povo não se curva, né? E ele está dizendo que o fim ele chegará. Mas o juízo de Deus, ele vai dizer que ele é estendido aos 4 cantos da terra. Então, o assunto que ele está tratando, do juízo de Deus sobre a nação de Israel, ele faz uma conexão sobre os últimos dias. Porque da mesma maneira com que o juízo sobre Israel está vindo por causa da sua impiedade, nós vamos ver que haverá o quê? Um juízo de Deus sobre todas as nações. Nós vamos ver ali em Apocalipse, nós vamos ver que vai chegar um dia que Deus vai derramar a sua ira. Há um porém diante dessas coisas. Antes que a ira de Deus se manifeste, Deus vai preservar o que aqueles que são seus.
a sua igreja ela será arrebatada. Ela será tirada aqui da face da terra. E um julgamento de Deus, ele é vindo, ele é chegado. Então Deus, ele não dorme. Ele está atento a todos os acontecimentos que estão ocorrendo, que estão acontecendo. E o fim é de ser manifestado ainda de um sentido amplo sobre os 4 cantos da terra. No versículo 3, sobre Israel, está dizendo, olha, o fim ele vem sobre a terra. E o fim também virá sobre os 4 cantos da terra. Versículo 3. Agora vem o fim sobre ti. Sobre ti quem? Sobre Israel. Então, a profecia, como eu disse, ela começa numa certa interrogação, que o fim é chegado sobre Israel, sobre os 4 cantos da terra. Mas ele vai dizer que para Israel é imediato essa profecia. E sobre os 4 cantos da terra, essa profecia ela é para um futuro distante. Nós ainda aguardamos o que? Essa profecia sobre os 4 cantos da terra e sabemos que isso vai acontecer. Mas a sentença sobre Israel, ela acontece. Ela acontece e o fim é uma sentença, né, que irá ocorrer, da qual a nação ela vai deixar de existir como uma nação politicamente organizada, até que Deus venha restabelecer. Isso aí nós vamos estudar mais na frente, sobre a profecia lá do capítulo, a partir do capítulo 33, sobre a restauração de Israel. Nós vamos ver que Deus vai trazer o seu povo de volta e a nação ela vai ser organizada politicamente, mas aqui eles seriam que disciplinados. Então quando fala agora, está falando que depressa. O juízo, a sentença, ela vem. Então a ruína, ela é chegada, né? E nós vamos ver que dentro do texto do capítulo número 7, nós vamos ver essas expressões, né, sobre o fim. Ela está relacionada no versículo 2, no versículo 3, no versículo 6, né, no versículo 10. Então, o fim, essas expressões, é uma repetição da sentença. Que ela chega, ela é rápida, ela é rápida. Então o povo não se arrependeu, não se converteu, né? Embora Deus durante séculos use o que os seus profetas, chamando o povo que ao arrependimento, a conhecer a lei, a guardar o pacto que foi feito lá no Sinai, que tem as 10 palavras, que tem as orientações ali para o povo. Nós vamos ver que o povo, embora sendo informado, sendo ali instruído nisso, eles não quiseram obedecer e o juízo de Deus, ele vem. Então Deus, ele na sua misericórdia, ele mostrou que o caminho, o remédio para que o povo fosse sarado, para que o povo fosse, né, curado, mas infelizmente eles não quiseram obedecer. E aí o profeta vai dizer no versículo 10, né? Eis aqui o dia. Então o dia ele chegou. Eis que vem e veio a tua ruína. Já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Então o inimigo ele já se levantou, floresceu a vara. Então nós vamos ver que quando os profetas chamam o povo hebreu ao arrependimento, eles falam que Deus levantaria o que? Os babilônicos, né? Que é um povo que na verdade vai fazer parte do Império Caldeu, que vai governar. Então os caldeus acabam absorvendo também a questão dos babilônicos, que era a capital ali do Império de Nabucodonosor. Nós vamos ver que a grande força era a Síria. Então as pessoas falavam, isso é loucura.
né? Porque quando o profeta Isaías disse que a Babilônia ela viria, ninguém fala, não, mas a Babilônia é insignificante. O povo que nos amedronta, que causa pânico, que causa um receio, causa um medo, é a Síria. Só que nós vamos ver que a Babilônia vai destruir totalmente a Síria. E ela vai vir subjugar Israel, né? Embora Deus fale para Israel que aceite o domínio, aceite a disciplina através de Nabucodonosor, nós vamos ver assim que o povo, eles não quiseram aceitar a disciplina que Deus estava colocando sobre eles. Foram rebeldes aos profetas do Senhor, preferiram a ter o templo como um amuleto, dizendo que a cidade não seria alcançada, eles não seriam atingidos porque o templo estava ali. Então não adiantava eles ter o templo, mas se eles não ter a presença daquele que vive e reina para sempre. Então eles tinham o templo com um amuleto, com um objeto de idolatria que achava que poderia preservar eles. Mas nós vamos ver que Nabucodonosor, ele se levanta e ele vem e ele vai no ano 587, que é a terceira vinda dele sobre a cidade de Jerusalém. Nós vamos ver que ela vai ser totalmente destruída. O templo vai ser queimado. E nós vamos ver que o povo vai ser levado para o cativeiro. Então, nós temos aqui um julgamento de Deus para o povo hebreu, e esse julgamento ele é chegado. E nós vamos ver que há um julgamento que é vindo sobre toda a humanidade. Então prepare-se para encontrares com o Senhor teu Deus. Porque aqueles que não estiverem preparados, porque se a sua vinda for hoje, se você não estiver preparado para subir, certamente esse dia te alcançará e você terá passar por ele. E serão flagelos, serão dias terríveis, dias aonde as pessoas desejarão a morte, só que não vão morrer. Então, está relacionado aos 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças, que serão juízos de Deus. A ira de Deus sobre aqueles que praticam que há impiedade. Então, Ezequiel traz aqui o quê? Uma profecia de juízo sobre a nação de Israel e também uma profecia de juízo que haverá de acontecer sobre toda a humanidade. Então, que Deus possa nos preservar. Então, que Deus te dê aí uma semana de bênção, uma semana de paz, que a sua luz possa brilhar sobre a tua vida. Deus os abençoe.